Gravações em lote são um conjunto de operações como set, update e delete que são disparadas todas de uma vez. Ou seja, você cria um número de operações, depois dispara elas todas de uma vez. Existem uns poréns quanto ao uso de gravações em lote. Um deles é que todas as operações são executadas com sucesso ou nenhuma é executada. Se no meio de uma operação algo falhar, todas as outras serão descartadas ou retornarão ao valor anterior. Outra questão é que podemos fazer no máximo de 500 operações de uma vez. E como criamos uma gravação em lote? Bom, primeiro aqui eu vou comentar o add. Vamos aqui à nossa função de criar um card. Então primeiro aqui eu vou criar um batch. Então var batch vai receber o firebase.firestore.batch. Esse daqui é o primeiro passo. Deixa eu só comentar aqui. Gravações em lote. O segundo passo agora é pegar referências de documentos. Vou criar 3 referências com IDs de números. Mas para isso vou fazer o seguinte aqui. E eu preciso aqui também criar um array. O porquê do array eu vou explicar mais para frente. Mas ele vai receber aqui os nossos cards. Vamos chamar ele de var cards. E ele vai ser um simples array iniciado vazio. Então vamos criar um for var i é igual a 0, enquanto i for menor que 3, dar aqui um i mais mais. Porque eu quero pegar apenas 3 valores aqui. Então vamos dar um let aqui, eu vou criar um documento dentro desse array, e ele vai ser igual aqui o meu card. Então eu vou criar basicamente um novo card aqui. E esse card eu vou dar um push, esse documento eu vou dar um push dentro dos meus cards aqui. Então cards.push, vou dar um push nesse doc. Desse doc aqui eu vou criar uma referência que vai ser o meu documento. Então vamos criar uma referência aqui, let ref, vai ser igual à minha referência do firebase.firestore. E aqui eu vou colocar a coleção que eu quero pegar. No meu caso aqui vai ser a coleção de cards. E aqui eu vou referenciar um documento. Esse documento é o que eu vou criar na hora de usar o meu batch, na hora de dar um set, na hora de criar o meu documento no Firebase. Eu não consigo dar um add aqui. Da mesma forma que eu não consigo dar um set. Então eu tenho que referenciar o documento mesmo que ele não exista. Vai ser uma string, porque eu preciso que seja uma string o nome do documento. Eu vou passar o i, ou seja, o número atual aqui dentro do meu for. É tudo que eu preciso por enquanto, essa referência. Então aqui eu dou um batch, ponto, e aqui eu tenho 4 métodos. Eu tenho um delete, pois eu posso dar um delete nessa minha referência que eu criar aqui. Eu posso dar um set, porque eu posso adicionar, escrever um novo documento nessa referência desse documento aqui. Ou eu posso dar um update, se eu já tenho um documento, eu posso dar um update nele. Mas aqui eu vou usar um set. Eu recebo no set 2 parâmetros. O primeiro é a minha referência mesmo. Então essa minha referência aqui que eu estou passando. E o segundo seria o documento que eu quero escrever. Que no meu caso aqui vai ser o meu doc. Que é esse documento que eu criei aqui em cima. Então depois desse for, eu vou dar um commit. Ou seja, eu vou executar tudo que tem dentro desse batch. Então batch.commit. E ele não me retorna nada. Ele retorna aqui um promise in void, ou seja, ele retorna vazio. Então, por que do meu array aqui? Porque como eu não tenho o meu retorno, ele não me retorna um snapshot, não me retorna nada, teve sucesso, se foi tudo ok, eu vou iterar por esses documentos e vou escrever eles na tela. Vou usar aqui meu adicionar card à tela. Então, eu vou dar aqui um for. Então, var i é igual a 0. I menor do que cards.length e mais. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou apenas adicionar um card à tela. Os meus dados aqui no caso é cards.i e aqui o meu ID, no caso vai ser o i, vai ser a minha posição do array aqui. Então vamos executar aqui, depois eu comento um pouco. Então aqui vamos atualizar a tela. E se eu clicar aqui, adicionar o card à tela, vamos aqui no Firebase, olha só, ele adicionou aqui meu card 0, 1 e 2, que foram os cards que eu criei ali. São 3 cards mesmo, e eles foram gravados.
Então, vamos comentar aqui rapidamente o que acontece. Para uma gravação em lote, é necessário criar um batch. Esse batch serve para armazenar as operações que serão executadas. Eu posso executar com batch as operações de set, update e delete. Para criar uma operação de set, preciso da referência do documento e os dados que desejo inserir. Ao criar todos os métodos, é necessário executar o método .commit para executar todas as operações. Com batch, ou são gravados todas as operações, ou nenhuma é gravada. E é dessa forma que podemos utilizar o Firestore para fazer múltiplas operações de uma vez.